E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Eu sou o pastor Cristiano Rodrigues e vamos continuar com o nosso estudo do livro do Apocalipse. Nós já vimos o cordeiro abrindo selos, nós já vimos os cavaleiros, nós já vimos as catástrofes que hão de vir, que é chegado o tempo da ira de Deus sobre o planeta Terra, quando foi chegado. Vimos também que o Apocalipse ele não é um livro, ele não está em sequência cronológica, mas todas aquelas coisas estão acontecendo, não necessariamente em ordem cronológica. Vimos também que o Apocalipse ele é um livro simbólico, que a melhor maneira que a chave para interpretar o Apocalipse está no Antigo Testamento. E vimos que ele não é, assim eu já disse, ele não está em ordem cronológica, mas todas aquelas coisas ali estão acontecendo, não necessariamente em sequência. João viu coisas do presente, do passado e do futuro. E hoje nós vamos falar a respeito dos 144 mil. Antes de entrar nos 144 mil, nós vimos também que o Apocalipse nós vamos entrar aqui no 144 mil. A gente vai entrar no 144 mil e, como eu disse, o livro do Apocalipse, as coisas vão acontecendo, como Jesus compara o final dos tempos com a gravidez de uma mulher, com o parto. Ele é uma coisa assim que vai começando nas primeiras contrações e as dores vão aumentando até chegar o momento do bebê nascer. Assim é o final dos tempos. Ele começou lá com a morte de Cristo, quando o sacrifício foi tirado, porque Jesus foi o sacrifício perfeito, e essas coisas vão acontecendo em sequência, não necessariamente em sequência, mas vão aumentando conforme vai chegando o dia da segunda vinda de Cristo. Então vamos ver aqui os 144 mil. Os polêmicos 144 mil. Apocalipse capítulo 7 vai dizer assim, versículo 1. Depois deste evento, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, ou mar ou qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, que bradou com grande voz aos 4 anjos que haviam sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. E me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. Nota-se que aqui não está falando da tribo de Dan. Entraram aqui, eu acredito que a tribo dos filhos de José, no lugar da tribo de Dan, exatamente, de Manassés. O 144 mil ele é bem polêmico, porque as testemunhas de Jeová, por exemplo, que é uma seita, porque não creem na divindade de Cristo, eles acreditam que os 144 mil vão ser o número exato de pessoas que vão entrar no céu. Pelo menos quando eu conversei com eles uma vez, há muitos anos atrás, que eu me lembro, era isso que eles diziam. Que apenas 144 mil pessoas entrarão no céu. Existem aqueles que interpretam a Bíblia, principalmente os dispensacionalistas,
que interpretam que serão 144 mil judeus. Não sei se todos os dispensacionalistas ensinam assim, mas alguns que eu já ouvi, que serão 144 mil judeus, que esse texto é um texto literal, serão 144 mil que vão pregar o evangelho sobre a terra durante o tempo da grande tribulação. É complicado essa tese, na minha opinião, porque não há um registro dizendo que eles estarão pregando o evangelho na terra durante a grande tribulação. Há um registro dizendo que não eram aqui para os anjos, para aqueles que vão trazer o juízo, não eram para eles tocar na terra até que fossem selados. Tendo sido, ele bradou aos 4 anjos que haviam concedido poder para a destruição, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então não está falando que eles vão estar pregando o evangelho aqui nesta terra. Mais adiante vai dizer que eles são castos, que eles foram comprados da terra, mas não está dizendo que eles estariam pregando o evangelho. Para mim, a resposta mais correta dos 144 mil, a interpretação mais correta, é que isso daqui fala de um número fechado, do número dos eleitos. Não é as pessoas que estarão entrando no céu apenas, e nem as pessoas que estarão evangelizando durante a grande tribulação, mas é um número simbólico, um número fechado, não somente de judeus, ou até poderia ser, mas, ao meu ver, é muito mais um número fechado, um número exato dos eleitos de Deus aqui nessa terra. Por isso que o anjo está dizendo, olha, não faça destruição em nada, porque nós vamos selar. No tempo da tribulação, os servos de Deus, eles vão estar selados, eles vão estar protegidos, eles vão estar marcados. A Bíblia diz lá no livro de Romanos que o endurecimento vem em parte a Israel até que se complete a plenitude dos gentios. Então existe um número fechado de salvos. Nós não sabemos quantos são esse número, nós não sabemos quem são, mas Deus sabe. A Bíblia diz lá, o apóstolo Pedro, ele fala que Deus nos elegeu pela sua presciência. O apóstolo Paulo fala, aqueles que conheceu também os predestinou para serem a imagem de seu filho. Predestinou para a salvação, ele sabe o número exato, como disse Pedro, nos predestinou pela sua presciência, porque pelo seu conhecimento ele sabe exatamente quantas pessoas serão salvas. E o número exato dos eleitos, e é isso que está dizendo aqui, os verdadeiros salvos, aqueles que são marcados, guardados por Cristo, serão selados, protegidos por Deus, eles têm a marca do Cordeiro. Nós estamos no dia de Páscoa e uma das coisas, nós estamos na semana aqui da Páscoa, e uma das coisas que nós aprendemos lá na Páscoa é que Moisés mandou o povo matar o cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta, que lá não entraria o anjo destruidor, o juízo de Deus não entraria. Então é isso que está falando aqui. Esses 144 mil representa a igreja do Senhor, representa os eleitos do Senhor que serão guardados, que serão protegidos por Deus. Eles serão afetados por esse juízo? Óbvio que serão, mas o Senhor tem a maneira de guardar os seus filhos, de guardar os seus santos. A Bíblia diz que o Senhor nos confirmará e nos guardará do maligno. Então, embora seja tempo de tribulação, esses vão estar protegidos. Não significa que não vão morrer, não significa que não vão ser afetados, significa sim que haverá uma proteção, que haverá uma marca do Senhor sobre as suas vidas. Esse é o número exato de pessoas salvas no planeta Terra. E Deus sabe quem são essas pessoas. Nós não sabemos. Ele sabe. É claro que essas interpretações elas são difíceis de entender. Muitas vezes o Apocalipse, eu acho ele um livro fantástico, um livro maravilhoso, talvez um dos meus livros favoritos, para não dizer o meu livro favorito, mas é uma coisa que muitas das interpretações não se encaixam.
Então tem essas outras que eu falei para vocês aí, que alguns creem que serão o número de pessoas que entrará no céu, outros que essas pessoas vão profetizar durante a grande tribulação aqui na terra, e outros, assim como eu, creem que aqui está falando do número exato de salvos, e que eles serão marcados por Deus, porque a Bíblia diz que quando cremos, fomos selados com o Espírito Santo. Então, ao meu ver, é isso que ele está falando, o selo do Espírito Santo naquele que é salvo. E mesmo ele passando pela tribulação, haverá uma proteção divina, uma marca divina sobre a vida dele. E se ele foi morto, foi martirizado, ele vai dando glória a Deus, porque ele sabe muito bem o seu lugar. Como dizia o profeta, levantai-vos e vamos daqui, porque aqui não será o vosso descanso. Então, prosseguindo. Versículo 9. Em seguida, olhei e diante de mim descortinava uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada de pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas. Estavam em pé diante do cordeiro, vestido com túnicas brancas e empunhando folhas de palmeiras, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta sobre o trono, e ao cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono, os anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graça seja ao nosso Deus para todo sempre. Então um dos anciãos me indagou: quem são estes e de onde vieram, que estão vestidos de túnicas brancas? Essa parte é interessante. Eu lhe respondi ao Senhor: tu sabes. E ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por este motivo estão perante o trono de Deus e servem dia e de noite no santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro está no centro, e será o seu pastor e conduzirá às fontes de água vivas, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Essa parte aqui é linda, essa parte aqui é maravilhosa. Eles estão diante de Deus. Grande multidão com vestes brancas, que fala ali da sua santificação, da sua purificação, porque já foram salvos. Eles estão lá com palmas em suas mãos, com folhas de palmeiras, e proclamam: a salvação pertence ao Senhor. Isso daqui é uma coisa que é bom a gente frisar: a salvação pertence ao Senhor. A nós cristãos, a nós pregadores do Evangelho, a nós que servimos a Cristo, pertence o proclamar o Evangelho. A salvação pertence a Ele. Os decretos pertencem ao Senhor. Não nos cabe saber quem são exatamente o número dos salvos, se Deus os predestinou, os elegeu pela sua presciência, ou se elegeu ao seu bel prazer. Não cabe a nós saber isso. Cabe a nós apenas proclamar o Evangelho. Ao Senhor pertence a salvação. Isso é bom a gente frisar. E essas pessoas, elas estão diante de Deus. São pessoas que já morreram, já tiveram ali, já tiveram suas vestes alvejadas, já foram salvas e estão nos céus adorando ao Senhor. É bom, vale lembrar também, eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, que essa história de sono da alma não existe. A pessoa morreu, acabou. Não, morreu ou vai direto para o inferno ou vai direto para o céu. No futuro, vamos receber, aqueles que estão no céu, vão receber, passar pelo julgamento de Deus, pelo trono do julgamento e receber a sua recompensa, e aqueles que foram para o inferno vão ser julgados e lançados no lago de fogo e de enxofre. É bom a gente colocar os pingos nos is e os cortes nos t's aqui. Mas no momento que um cristão morre, ele vai direto ao céu. E está glorificando a Deus, está diante do trono do Todo-Poderoso. E aqui João pergunta, o ancião lá pergunta para ele: quem são e de onde vieram? Ele não sabe responder, mas a resposta que ele tem aqui são os que vieram da grande tribulação e que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação. Eu
eu, Cristiano Donizete Rodrigues, entendo que a igreja passará pela grande tribulação. Eu sei que é muito forte aqui no Brasil a corrente teológica de que a igreja não passa pela tribulação, de que existirá um arrebatamento secreto, que a igreja vai ser arrebatada e ninguém vai ver. Eu lembro que no final dos anos 90, lá começo dos anos 2000, tinha até alguns pregadores aí meio místicos que misturavam nova era com escatologia, nova era com Bíblia, que diziam que a desculpa que vão dar que foram abduzidos por naves espaciais. Eu me lembro de uma pregadora que ela até dava a base bíblica que seríamos arrebatados por discos voadores. Não estou brincando não, estou falando assim de gente evangélica, gente de nome, de peso, que se eu falar aqui é até ruim falar. Logicamente eu não vou falar, a ética não me permite, mas dentro da igreja que tinha esta mentalidade, que seríamos arrebatados em discos voadores e que a nova era ia dizer para as pessoas, olha, eles foram abduzidos. Mas eu não vejo isso dentro da Bíblia. Embora essa corrente teológica ela seja muito forte, olha o que a Bíblia diz. O mais interessante é que, pela graça de Deus, não foi fazendo um estudo de escatologia, não foi vendo outros pregadores, embora eu assista muitos outros pregadores, gosto de ouvir os mestres de escatologia, mas lendo a própria Bíblia, eu percebi isso. Mateus capítulo 24. Vou começar a ler aqui no versículo 25. Até aqui Jesus está falando algumas coisas sobre falsos profetas, sobre a destruição de Jerusalém. E ele diz no versículo 21, 24, versículo 21. Porque haverá nesta época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo. Até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele dia foi encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede o Cristo ali, não acrediteis, pois levantarão falsos profetas, falsos cristos, e apresentarão sinais, milagres, prodígios, se possível, iludir até os eleitos. Vede que eu vos anunciei. Aí aqui vai falar um pouco a respeito dos falsos mestres, né? E depois no versículo 29 ele diz assim, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Então, para mim, esses dois textos estão muito claros. A menos que você faça um malabarismo teológico aqui para tentar forçar alguma coisa, que alguns são muitos hábeis em fazer isso, mas é um texto muito claro que mostra a igreja passando pela tribulação e o arrebatamento vindo no final da tribulação, e não antes da tribulação, como a maioria acredita. Eu sei que por causa dos filmes, e por causa das novelas, e por causa de alguns pregadores famosos aí, essa corrente é muito forte aqui no Brasil, mas eu não vejo uma maneira de você, uma maneira coerente de dizer isso. Agora vamos entender uma coisa. Os nossos irmãos no mundo todo, eles passaram por tribulação. A igreja primitiva ela foi marcada por tribulação, foi marcada por perseguição. Muitos mártires. Eu já falei aqui em vídeos anteriores, eu tenho lido aí um livro chamado O Livro dos Mártires, que conta a história gloriosa da igreja e também triste de quantos cristãos mutilados, violentados, massacrados por amor ao Evangelho. Durante a Reforma Protestante, houve também muita perseguição e até hoje em alguns países há. Por que a nossa geração ela se acha tão especial, tão importante de dizer que não passaria pela tribulação? Visto que a nossa geração é a pior geração de crente que já pisou essa terra. Eu acredito que não existiu uma geração pior do que a nossa.
Quando nós lemos os escritos antigos, eu acho que é muito interessante ler os escritos antigos, porque nós vamos ver como que os cristãos pensavam, como que os cristãos interpretavam a Bíblia. Eu já vi dizer, principalmente aí os ditos profetas, que dizem, olha, não podemos confiar nos pais da igreja, porque eles não tinham a revelação completa. Hoje, aqui, no final dos anos 2000, aqui no século XXI, aqui temos a revelação completa. Aí eu pergunto se aqueles anciãos, aquele pessoal que andou junto com os apóstolos, que andou junto com os discípulos dos apóstolos, vamos dizer assim, como por exemplo o Irineu de Leão, ele cita que conheceu alguns anciãos que conheceram pessoalmente o apóstolo João. Se esse pessoal aí, eles não tinham o que ensinar, eles não tinham a revelação completa, nós vamos ter. A nossa geração é uma geração que não ora, ou ora muito pouco. A nossa geração é uma geração que toma o santo nome do Senhor em vão o tempo todo. E dentro das igrejas, porque eu cansei de ver, nos 27 anos que eu congrego, pessoas falando em nome de Deus aquele que ele nunca disse. Pessoas decretando queda de presidente, queda de políticos, disso, de aquilo. Pessoas dizendo que tal coisa acontecerá até não sei que dia e nunca acontecer. Eu tenho pelo menos umas 4 páginas de revelações que nunca se cumpriram. E a Bíblia diz que um profeta, quando ele fala no nome de Deus, tem que se cumprir. Se não se cumprir, é um falso profeta. E a igreja é conivente com tudo isso. Há pecado no nosso meio, quase tanto pecado no meio cristão quanto há no mundo. E talvez do cristão seja pior, porque o cristão tem consciência. A Bíblia é desrespeitada porque a maioria das pessoas sequer leem a palavra, sequer conhecem a palavra para julgar as coisas que estão acontecendo. Aqueles que conhecem aprendem a interpretar de uma maneira alegórica, simbólica e muda a interpretação a hora que bem entendem. Como nós podemos dizer que nós temos lenha para queimar? Como diz algumas músicas, algumas canções aí, a nossa geração tem lenha para queimar. Se a geração antes que veio antes de nós, não vou nem voltar lá para os pais da igreja. Vou voltar 30, 40 anos atrás. Era uma geração de oração, era um povo que amava a palavra de Deus, que fazia questão de ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, que orava, que jejuava, que pregava o evangelho. Hoje nós vivemos uma geração de gente conformista, que acha que está tudo normal, que a igreja tem que ter as mesmas coisas que o mundo tem para atrair o mundo. Queremos dizer, mundo, vem aqui que nós temos as coisas que você tem. Quando a nossa função aqui é proclamar o evangelho do Senhor do jeito que ele está escrito neste livro. Então, se uma geração tão boa quanto a primeira geração passou pela tribulação, por uma grande tribulação, por que a nossa geração, que é uma geração ruim, que é uma geração difícil, que é uma geração obstinada, que é uma geração dura, que carecemos de oração, de jejum, de clamar a misericórdia do Senhor? E quando eu falo, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu estou no meio. Eu faço parte dessa geração também. Temos tantas abominações em nossa vida que sequer entendemos. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro Pastor de Helmas, que o rapaz lá era um escravo e ele disse que um dia ele olhou para sua senhora e se imaginou casado com ela. Ele não pensou se prostituindo, ele não pensou adulterando, ele se imaginou casado. E ele sentiu que havia um grande pecado sobre a sua vida, que ele jamais poderia se imaginar casando com uma mulher que Deus não preparou para ele. A nossa geração, pessoas veem pornografia. A nossa geração, pessoas assistem novelas, filmes imorais. Como que estamos bem? Como que nós vamos escapar do jeito que nós somos? Muitas vezes temos uma mente impura. Eu já falei que John Bunyan, no livro Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, ele sente o peso do seu pecado porque ele jogava e fazia apostas. Nós jogamos todos os dias. É quarta e domingo, a gente está na frente da televisão, querendo ver um jogo ali e ainda começa a se irritar. Eu não estou dizendo que é pecado assistir um futebol, assistir uma luta ou coisa do tipo. Mas aquilo lá tem nos influenciado, tem causado emoções ruins que nos afastam de Deus. Nós vamos oferecer um culto para Deus num domingo, por exemplo. Depois de assistirmos uma partida de futebol e sairmos com raiva, sairmos xingando o juiz, xingando o goleiro, como que vamos adorar a Deus? Então a nossa geração não é uma geração que tem lenha para queimar. Nós somos um povo que precisamos da misericórdia, que precisamos da graça, que precisamos colocar nossa vida no altar e buscar a face do Senhor em arrependimento.
para que quando esse dia chegar, a gente possa fazer parte daqueles que vão perseverar até o fim. Jesus falando aqui, ele vai dizer isso. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. É o que eu falei no início do vídeo. Um número exato de pessoas salvas, seladas por Deus, protegidas por Deus, que passarão por um tempo de tribulação. E aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Então dias difíceis nos aguardam. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala que os finais dos tempos serão difíceis, serão marcados por engano, serão marcados por espíritos enganadores, que nos últimos tempos darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós, quando falamos em demônios, nós imaginamos só a pessoa estribuchando lá, endemoniada. E esquecemos que ele está falando de demônios que ensinam, demônios que doutrinam. E eu cansei de ver isso. Eu mesmo tinha um livro lá na minha adolescência que a profetisa lá tinha recebido de um demônio as revelações. Mas ela se julgava uma pessoa com um nível tão superior de revelação que ela podia isso. Isso é uma feitiçaria. Se é que é verdade, né? Hoje eu acho que é mais charlatanismo do que ocultismo. Mas enfim, somos uma geração débil, uma geração fraca, que necessitamos da graça de Deus. E para finalizar aqui, este texto que eu li do Apocalipse, ele está falando da igreja passando pela tribulação. Mas não é de todo ruim, porque ele está vendo aqui uma multidão que está diante do Senhor. Haverá muita gente salva na tribulação. E uma das coisas que eu quero frisar aqui, que é bom nós levarmos em consideração, que aqueles que acreditam que a igreja não passa pela tribulação, que a igreja é arrebatada antes, muita gente vai falar assim: você não quis ser salvo pelo sangue de Jesus no tempo da graça, durante a tribulação será perseguido pelo anticristo e aí vai ter que morrer pelo seu próprio sangue, porque o Espírito Santo não estará mais na terra e você vai ter que ser salvo pelo seu próprio sangue. Então, duas coisas que nós temos que levar em consideração aqui a respeito dessa doutrina. Que eu sei que grandes mestres de escatologia ensinam isso e eu, aqui do interior, aqui o pastor é meio colher aqui do interior, querer falar que está ao contrário, pode parecer soberba, arrogância da minha parte, mas vamos colocar o seguinte. Primeiramente, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz: ignorais que a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento? Então, se o Espírito Santo não estará na terra, não tem como haver arrependimento, não tem como haver salvação. Segunda coisa, o sangue humano, ele não pode aplacar a ira de Deus. Salmos 49 vai dizer que ao irmão ninguém pode remir. A redenção da sua alma, ela é caríssima e cessaria para sempre a sua tentativa. A única coisa que pode remir o ser humano é o sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, como está lá em 1 João 1, 7 e 8. É o sangue dele. Então, uma pessoa morrer na tribulação, se o Espírito Santo não está aqui, não vai significar nada. Por isso, eu digo que eu não vejo coerência nessa ideia de que haverá um arrebatamento secreto antes da tribulação e que pessoas morrerão aqui e serão salvas se negarem o anticristo. Não. Eu entendo que a igreja passa pela tribulação, guardada, protegida por Deus, mesmo que sofra alguns juízos, algumas coisas, mas ela vai ser protegida e guardada por Deus, porque somos selados pelo Espírito Santo. E muitas pessoas vão chegar ao céu e vão glorificar a Deus neste tempo, pois vão morrer durante a tribulação, outros já morreram antes, mas estarão em pé diante do trono do Todo-Poderoso. Porque o Apocalipse, ele não fala da vitória do anticristo, nem do anticristo oprimindo a terra. O Apocalipse fala de Deus julgando a humanidade pecadora, a humanidade pagã, e dando salvação aos justos e aos seus eleitos, e mostra Cristo sendo glorificado como Deus no livro todo. Eu agradeço aí pela sua atenção.
Se esse vídeo falou contigo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve lá no meu canal no YouTube, Cristiano Rodrigues 6909. Fique com Deus e até o próximo vídeo.